A graça e a paz do Senhor Jesus ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 30 de maio, 150 dias, lendo, compartilhando e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Desde 1º de janeiro deste ano até o dia de hoje, e vamos ficar até dia 31 de dezembro, provando que é possível você, com muita disciplina, perseverança, ler a Bíblia em um ano, você criando um hábito de leitura da palavra de Deus. Seguindo as diretrizes da Sociedade Bíblica do Brasil, estamos há mais de 20 anos levando a palavra de Deus que transforma vidas. E hoje, nesse 30 de maio, 150 dias, eu quero fazer menção, quero homenagear um grande homem de Deus, o meu mentor. Está ele aqui, pastor Douglas Sheffield. Eu ganhei esta placa em homenagem ali ao pastor Douglas Sheffield, pois eu fiz o meu bacharel em teologia pela Assembleia de Deus da Vila Auer, representando a nossa igreja, na FATADES, Faculdade da Assembleia de Deus em Curitiba. Pastor Douglas, na época aqui, ele estava pastoreando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no bairro Auer, em Curitiba. Por longos anos ele foi pastor congregacional ali, sendo vice-presidente da igreja por 16 anos, atuando lado a lado com um ícone das Assembleias de Deus, pastor José Pimentel de Carvalho. Então nós temos essa linhagem espiritual, pastor José Pimentel de Carvalho, pastor Douglas Sheffield, e nós hoje aqui, pela graça de Deus, evangelista na casa do Senhor, aqui em Imperatriz, no Maranhão. E o pastor Douglas Sheffield, que é o mentor do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Ele desenvolvia ali na igreja, na Assembleia de Deus da Vila Auer. Em meados de 98 eu aceito a Jesus na cidade de Curitiba, e ali começo então a me apaixonar pela leitura da palavra de Deus, aleluia, criando o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E então, quando eu aceitei a Jesus, eu recebi um marcador de leitura da palavra de Deus, da Juventude Assembleana do bairro Auer. Ali na época era o nosso presidente da mocidade, o diácono Jonas Busato. Então eu comecei a desenvolver a leitura da palavra de Deus e ganhei um certificado no segundo domingo do mês de dezembro, que é o dia da Bíblia. Segundo domingo do mês de dezembro, ganhei um certificado como este, eu e muitos irmãos da igreja que completaram naquele ano, ali logo no início da minha conversão, em meados de 1998, 99, e completaram a leitura da palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui. No ano 2000 nós assumimos essa direção, dessa coordenação de incentivar os irmãos a lerem a palavra de Deus, e depois migramos aí para as nossas mídias sociais, e hoje estamos no nosso WhatsApp, no nosso canal do YouTube, fazendo a leitura da palavra de Deus, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Você está acompanhando aí a legenda. Se você quiser nos adicionar, entre em contato conosco e faça parte desse projeto. Sim, é possível você ler a Bíblia Sagrada em um ano. Eu quero te ajudar a você criar o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, através do nosso projeto Leia a Bíblia em um Ano. E quando você encerrar o ciclo da leitura da Bíblia, assim como eu ganhei um certificado, eu quero enviar o nosso certificado digital para você, totalmente digitalizado, colorido. Você vai receber no seu WhatsApp, somente quem participa do WhatsApp. Então nos adicione aí e faça parte deste grupo que lê a Bíblia todos os dias. Não se preocupe, somente eu, o administrador, vou enviar as mensagens até você. Não tem mensagens indesejadas ou muitos engajamentos onde que vai carregar a memória do seu celular. Não se preocupe, são no máximo de 1 a 3 mensagens por dia acerca da leitura da Bíblia Sagrada, ok? Testemunhos e outras palavras, compartilhem comigo no privado
e se assim a gente filtrando for necessário, for de relevância, a gente compartilha no grupo do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Este ano nós estamos aí com mais de 130 irmãos participando conosco, muitos irmãos do Brasil, em especial do Canadá, Assembleia de Deus Ministério Toronto, na pessoa do pastor Arildo Alves Guimarães, tem sido canal de Deus, bênção de Deus. A Assembleia de Deus, uma igreja, uma congregação em Belém. Nós temos irmãos também no Suriname, irmãos na África, irmãos na Europa, irmãos na Ásia, lá no Paquistão. Eu tenho um jovem através do nosso Instagram compartilhando e lendo a palavra de Deus todos os dias, ok? Então, faça parte desse projeto, se inscreva agora. Nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, nosso Instagram, Pastor Antônio Filho, nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, e o nosso WhatsApp, sinal de mais, código 55, DDD 99, e o número 981 43 44 49, e venha conosco ler a Bíblia Sagrada. Ah, detalhe, eu esqueci de falar, o certificado é gratuito. Para participar também do projeto Leia a Bíblia é gratuito, você não paga nada para participar, e quando você encerrar o ciclo de leitura da Palavra de Deus, você também receberá gratuitamente digitalizado via WhatsApp, somente para quem participa do WhatsApp. Se você está somente no Instagram, no Facebook, no YouTube, se inscreva no nosso WhatsApp, me manda uma mensagem aí e eu vou estar lhe incluindo no nosso grupo para você ser um desses, igual a eu, que tenho aí cerca mais de todos os anos, desde 98 para cá, pelo menos todos os anos lendo uma vez a palavra de Deus, ok? Então vamos juntos agora, caneta e papel na mão, pega lá a caneta e o seu bloco de anotações e anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje, dia 30 de maio, 150 dias que nós estamos lendo a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, 1 Samuel capítulo 14 e Salmos de número 49. Agora eu vou fazer a oração da palavra pedindo ao Espírito Santo. Toda vez que nós vamos ler a palavra de Deus, nós devemos pedir auxílio do Espírito Santo para que ele nos ajude a entender a palavra de Deus. E depois da oração da palavra, eu vou voltar aqui e vou ler a Bíblia, esses versículos que eu acabei de mencionar aqui, eu vou ler com você. Romanos capítulo 5, 1 Samuel 14 e o Salmo 59. E a hora que eu finalizar o Salmo 59, eu quero orar com você. Amém? Você vai participar da oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos agora na oração da palavra. Senhor, que o Senhor venha abençoar agora a nossa leitura da palavra através do Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria do alto, entendimento para poder nadar nas profundezas da revelação da Tua palavra. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Então vamos lá, a leitura de Romanos capítulo 5. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é nos dado. Portanto, estando nós ainda sem força, Cristo em seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que nós, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus. Muito mais, tendo sido reconciliados,
seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou de todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque, se pela transgressão de um homem muitos morreram, muito mais abundou a graça de Deus para muitos. E o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão, porque um só que pecou. Porque o juízo veio por uma transgressão, para a condenação. Mas o dom gratuito veio para muitas transgressões, para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que os transgressores abundassem, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus nosso Senhor. 1 Samuel 14. Ora, sucedeu que num dia Jonatas, o filho de Saul, disse ao jovem que carregava a sua armadura: vem e atravessemos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, ele não contou ao seu pai. Saul esperou a parte extrema de Gibeá, debaixo de uma romanceira que está em Migron. E o povo estava com ele, era cerca de 600 homens. E Aías, o filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, o filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, que vestiu um edofe, e o povo não sabia que Jonatas havia partido. E entre as pastagens pelas quais Jonatas procurava atravessar em direção à guarnição dos filisteus, havia uma rocha pontiaguda em um lado, e a rocha pontiaguda de um outro. E o nome era Bozés, e o nome da outra era Sené. E a testeira que estava situada em direção ao norte, de fronte a Micmas, e outra em direção ao sul, de fronte a Gibeá. Jonatas disse ao jovem que carregava a sua armadura: vem, atravessaremos até a guarnição desses incircuncisos. Pode ser que o Senhor opere por nós, pois não há impedimento para o Senhor salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. E o escudeiro lhe disse: faz tudo o que está no teu coração, volve-te, e eis que estou contigo de acordo com o teu coração. Então Jonatas disse: eis que atravessaremos até estes homens e nos revelaremos a eles. Se eles nos disserem: esperai até que venhamos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se eles nos disserem: subi até nós, então subiremos, pois o Senhor não lhes entregou a nossa mão. Isto será um sinal para nós. E ambos se rebelaram para a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: eis que os hebreus saem das suas covas, onde haviam se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, e disseram:
subi até a nós e mostraremos uma coisa. Jonatas disse a seu escudeiro: sobre atrás de mim, pois o Senhor os entregou em nossa mão. Jonatas subiu sobre uma das mãos sobre seus pés, e atrás dele os seus escudeiros. Eles caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro atrás dele. Aquele primeiro massacre que Jonatas e seus escudeiros promoveram foi cerca de 20 homens, dentro de aproximadamente meio acre de terra, que uma junta de bois poderia irar. E houve um tremor no exército do campo, no meio de todo o povo. A guarnição e os espolhadores, eles também tremiam, e a terra tremeu, e assim foi, um tremor grandiosíssimo. E os atalaias de Saul em Gibeá, Benjamim, observaram, eis que a multidão se dissolveu, e eles prosseguiram derrubando uns aos outros. Então disse Saul ao povo que estava com ele: contai agora e vede quem deserdou de nós. E quando eles acabaram de contar, eis que Jonatas e seu escudeiro não estavam lá. E Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, pois a arca de Deus estava naqueles dias com os filhos de Israel. E sucedeu que quando Saul estava com o sacerdote, o barulho que havia no exército dos filisteus prosseguiu e aumentou. Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e vieram à batalha. E eis que a espada de cada homem estava contra o seu companheiro, e houve uma grande confusão. Ademais, os hebreus que estavam com os filisteus antes daquele momento, os quais subiram com eles ao acampamento desde o campo ao redor, eles retornaram para estar com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. De modo semelhante, todos os homens de Israel, os quais haviam se escondido nos montes de Efraim, quando ouviram que os filisteus fugiram, eles também perseguiram afinco na batalha. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, e a batalha atravessou até Bet-Aven. E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia, pois Saul havia conjurado ao povo, dizendo: maldito seja o homem que comer qualquer alimento até a tarde, para que eu não possa ser vingado dos meus inimigos. Assim ninguém do povo provou qualquer alimento. E todos aqueles que chegaram a um bosque, no chão havia mel. E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava, e nenhum homem levou a sua mão, pois o povo temia o juramento. Jonatas, porém, não ouviu quando seu pai impôs sobre o povo o juramento. Por isso estendeu a ponta da vara da sua mão, enfiou no favo de mel e levou sua mão à sua boca, e seus olhos foram aclarados. Então respondeu um do povo, disse: teu pai impôs severamente um juramento, dizendo: maldito seja o homem que comer qualquer alimento neste dia. E o povo ficou debilitado. Então Jonatas disse: o meu pai perturbou a terra, vê, rogo-te, com os meus olhos foram aclarados, porque provei um pouco de mel. Quanto mais se o povo, quiçá, tivesse comido hoje livremente do despojo dos seus inimigos, os quais encontraram, pois não teria havido um massacre muito maior entre os filisteus? Eles feriram os filisteus naquele dia em Macás e Aijalon, e o povo estava muito debilitado. E o povo voou sobre o despojo, tomou as ovelhas, os bois, os novilhos e os mataram no chão, e o povo comeu com o sangue. Então eles disseram a Saul: eis que o povo peca contra o Senhor ao comer o sangue. E ele disse: vós tendes transgredido, rolai uma grande pedra até mim neste dia. E Saul disse: dispersai-vos no meio do povo e dizei a eles: trazei-me aqui cada homem com seu boi, cada homem com sua ovelha, e matai-os aqui, comei, e não pequeis contra o Senhor ao comer com sangue. E todo o povo trouxe cada homem o seu boi consigo naquela noite, e ali os mataram. Saul edificou um altar para o Senhor
Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Primeiro altar. Saul disse: desçamos atrás dos filisteus à noite e os expoliemos até amanhã matidão. Não deixamos deles um só homem. E eis que eles disseram: faz tudo que te parecer bem. Então disse o sacerdote: acheguemo-nos para cá, para mais perto de Deus. Saul pediu conselho a Deus: devo descer atrás dos filisteus? Irás tu entregá-los nas mãos de Israel? Mas ele não lhe respondeu naquele dia. Saul disse: achegai-vos aqui perto todos os chefes do povo, e saibais e vede no que foi este pecado neste dia. Pois como vive o Senhor que salva Israel, mesmo que esteja em Jonatas, meu filho, ele certamente morrerá. Porém não houve um homem sequer no meio do povo que lhe respondesse. Então ele disse a todo Israel: estejais vós em um lado, e eu, Jonatas, e meu filho estaremos em outro. E o povo disse a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Por isso Saul disse ao Senhor, Deus de Israel: dê a sorte perfeita. Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. Saul disse: lançai sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi apanhado. Então Saul disse a Jonatas: conta-me o que tu fizeste. E Jonatas lhe contou e disse: todo o que eu fiz foi provar um pouco de mel com a ponta da vara que estava na minha mão, e eis que devo morrer? Saul respondeu: Deus assim faça, e ainda mais, pois tu certamente morrerás, Jonatas. E o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, o que trouxe essa grande salvação a Israel? Deus nos livre, como vive o Senhor, nenhum cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele trabalhou com Deus nesse dia. Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul subiu da perseguição aos filisteus, e os filisteus foram para o seu próprio lugar. Assim Saul assumiu o reinado de Israel e lutou contra todos os seus inimigos de todos os lados, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá, contra os filhos de Israel, e para onde quer que ele se voltava, ele os atormentava. E ele se reuniu em um exército e feriu os amalequitas, e os livrou de Israel das mãos daqueles que os espoliavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquissua, e os seus nomes das suas duas filhas eram estes: o nome da primogênita Merabe, e da mais nova Mical. E o nome da esposa de Saul era Aionã, filha de Aimás. E o nome do capitão do seu exército era Abner, filho de Ner, o tio de Saul. E Quis era o pai de Saul, Ner, o pai de Abner, era o filho de Abiel. Então houve uma guerra intensa entre os filisteus todos os dias de Saul. Quando Saul via de qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. Vamos finalizar agora, Salmo 59. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, defende-me daqueles que se levantaram contra mim. Livra-me dos trabalhadores da iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Eis que eles ficam à espreita por minha alma. Os poderosos se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, nem por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem a minha culpa. Acorda-me para me socorrer e contempla. Tu, portanto, ó Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, acorda para visitar todos os pagãos. Não sejas misericordioso com nenhum dos perversos transgressores. Eles voltam à tarde, fazem um barulho como o de um cachorro, andam circulando a cidade. Eis que eles dão grito com suas bocas, espadas estão em seus lábios, pois quem dizem a eles: acaso houve?
mas tu, ó Senhor, te rirá deles, tu terás todos os pagãos em escárnio, por causa da tua força, eu esperarei em ti, pois Deus é a minha defesa. Ó Deus da minha misericórdia, me preserva. Deus, deixa-me ver o desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Espalhe-os pelo teu poder e humilha-os, ó Senhor nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e as palavras dos seus lábios, deixe que eles sejam levados pelo seu orgulho e pelo amaldiçoar e mentir o que eles falam. Consome-os em sua ira, consome-os para que eles não possam existir, e que eles saibam que Deus reina em Jacó e até os confins da terra. E deixe-os retornar, fazerem barulho como um cachorro e andarem rodeando a cidade. Deixai-os vaguear para cima e para baixo por alimento, e invejem e não se satisfazerem. Mas eu cantarei pelo teu poder, sim, pela manhã cantarei alto a tua misericórdia, pois tu tens sido a minha defesa e o meu refúgio no dia da tribulação. E a minha força, ó Deus, eu cantarei, pois Deus é a minha defesa e ó Deus da minha misericórdia. Finalizamos a leitura agora de 150 dias lendo a palavra com você, e vamos à oração da fé. Prepare aí o seu copo com água, deixe aí do seu lado, e logo após a oração da fé, a água é símbolo do Espírito Santo, para purificação, para limpeza e para trazer alívio, refresco para a sua alma. A água traz refresco quando nós estamos com sede e bebemos. Quem está com fome e sede de Deus vai ser saciado agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós estamos aqui. Nós lemos a tua palavra, nós se alimentamos a nossa fé com a tua palavra. E agora, Pai, nós queremos clamar ao Deus de misericórdia, o Deus de Israel, o Deus que abate os nossos inimigos, o Deus que os faz viver, mas a sua justiça nunca falha. Senhor, em nome de Jesus, envergonhe aqueles que nos perseguem. Nós oramos para que o Senhor abra os olhos dos nossos inimigos e eles vejam a tua mão sobre nós, que a tua luz brilhe em nós e que nós somos teus filhos e andamos nos teus caminhos. Senhor, repreendemos todo o mal, toda seta maligna, todo dado inflamado do maligno, meu Pai. No nome de Jesus, tenha misericórdia daqueles que são os nossos inimigos e perseguidores. Que eles possam ser agora tocados pelo Teu Espírito Santo. Que o inimigo bata em retirada e que eles possam ser convertidos, salvos pelo poder da Tua palavra. Senhor, nós repreendemos toda a enfermidade, porque cremos na Tua palavra. Repreendemos agora do alto da cabeça, a planta dos pés, passando pelas artérias, pelas veias, os músculos, órgãos vitais do corpo humano. Qualquer anomalia, qualquer vírus, bactéria, não resista o poder do nome de Jesus. Que esta pessoa seja agora curada. Senhor, seja uma doença o qual o médico desenganou, que ela receba agora saúde, vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que ela tenha restauração completa dos seus neurônios, da sua imunidade. Essa Covid não resista o poder do nome de Jesus. Nós oramos pelo aparelho respiratório, onde o Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Então dá vida, e vida em abundância. Na saúde completa, restaura os teus filhos. Nós oramos pela provisão, porque o Senhor é o Deus que nos alimenta, o Senhor é o Deus que nos veste, o Senhor é o Deus que nos dá meio de locomoção, casa para morar. O Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Pai, nesta pandemia, nesta crise, nós oramos e repreendemos todo espírito devorador, migrador e cortador da vida financeira dos teus filhos. Abençoa, abre portas de escape, envia anjos para abençoar os teus filhos. É o que nós oramos, crendo no milagre, no nome de Jesus. Pegue o seu copo com água, beba e sinta o refrigério e o milagre de Deus acontecendo agora.
Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.